Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje nós estamos com um assunto bem interessante, como vários outros que nós já discutimos aqui, né? Que é sobre o tratamento da calvície, né? O tratamento cirúrgico e hormonal da calvície. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com a doutora Jane Clícia. É ela que vai estar conosco aqui. E eu já gostaria, doutora, que a senhora se apresentasse para o nosso telespectador, que sempre gosta de conhecer os nossos convidados aqui no programa. Diga de onde a senhora veio, quanto tempo está em Marabá, fala um pouquinho das suas especializações, onde a senhora fez os cursos de especializações. Fique bem à vontade. É um prazer. O meu nome é Jane, eu sou médica, sou microcirurgiã de transplante capilar, trabalho na área de restauração capilar. Também sou pós-graduada em cirurgia da face e estética. E então amo falar de beleza. Sou de São Paulo, interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e estou em Marabá tem 9 meses. Então ainda está namorando aqui com Marabá, né? Estou namorando Marabá, tem 9 meses. Ótimo. Doutora, eu já queria começar aqui o nosso bate-papo, né, perguntando assim: como uma pessoa pode vir a se tornar calva, né? Tem, assim, vários mitos, várias verdades a respeito disso, e eu já gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente como que é isso aí. A calvície é um cenário nebuloso, né? Muitos mitos. Mas é uma doença, a calvície, ela é multifatorial, tem componente genético, tem componente hormonal, ela se manifesta de forma diferente do homem e na mulher. Então, de forma mais clara, né, uma calvície se expressa mais no homem por ter a soma, tanto a parte genética quanto a parte hormonal relacionada à testosterona. Eu fico pensando assim, porque a mulher, quando ela começa uma quedinha de cabelo, esses dias mesmo eu estava falando, gente, meu cabelo caiu muito, aí a gente já vai desesperando, né? Assim, quando vê umas falhazinhas, aí você olha para a escova, um monte de cabelo caindo, você já imagina todo o cenário, né? Vou ficar careca, vou ficar calva, né? Não é isso? Isso, é um medo. A calvície, ela gera um certo pânico, porque tem muita relação de como a pessoa lida com a própria imagem. E o cabelo faz muito parte da imagem, da identidade das pessoas. É verdade. A senhora falou algo muito interessante, que é justamente a identidade, né? Assim, e eu observo assim, principalmente para as mulheres, é de fato a identidade, né? E os homens aí que começam as entradinhas também já vai ficando tenso o negócio, né? Doutora, e assim, qual é a relação dos hormônios com a queda do cabelo? A calvície que tem relação hormonal, ela está ligada com a testosterona. Tem uma fração da testosterona, que é a dihidrotestosterona, que se liga no receptor do cabelo, enfraquece, ele vai ficando miniaturizado e aí ele cai de forma definitiva. Para esse cabelo, só mesmo o transplante capilar, para restaurar esse cabelo. Diferente, por exemplo, de uma queda que tem relação com outros fatores, como, por exemplo, desnutrição, hipovitaminoses, que o cabelo ele vai voltar a crescer. O cabelo, quando tem queda hormonal, ela é definitiva, infelizmente. Então, é muito importante, né, a gente observar essas questões relacionadas à parte hormonal. Então, quando é da parte hormonal, não tem muito assim o que se fazer, é isso? Não, a gente tem algumas alternativas antes que o cabelo caia definitivamente. Após a queda, o que mais tem resultado, na verdade, é o transplante mesmo. Certo. Seria o recurso final. E relacionado assim ao uso de esteroides, pode gerar queda de cabelo? E aí é um assunto assim tenso, né? Assim, tenso. Acho que é algo assim que a gente precisa focar bastante, porque a gente tem visto muitos casos, e eu sei que chega para a senhora muito essas situações, né? Às vezes até de pessoas que escondem um pouco, tentam mascarar, mas que no fundo depois vem à tona a verdade, né? Os pacientes jovens que são calvos e usam esteroides para um bom desempenho na academia e tudo mais, eles acabam suplementando a testosterona de forma excessiva. Então, há uma conversão maior naquela fração que eu já apresentei a vocês, né, da dihidrotestosterona, e ela se liga naquele cabelo e aí inicia um processo de queda capilar definitiva.
Aí você vai ficar lá todo fortão, bombadão e careca. E calvo, se fizer o uso excessivo, provavelmente evolui com essa queda capilar. Muito bom. E ter um físico legal, suplementado, né, vamos dizer assim, sempre vai levar à calvície, é isso que eu comecei a falar aqui, né? É uma coisa assim que é sempre ou depende muito, né, de cada situação, cada organismo. Fala pra gente explicando bem direitinho para que a gente possa entender. É para deixar tranquilo as pessoas suplementadas. Bom, você que faz suplemento de testosterona, uma notícia excelente, não é todo suplemento que vai gerar a calvície, só aquele que é acima da faixa hormonal estabelecida para a pessoa, ou seja, quando é muito suprafisiológico, né? Quando a pessoa abusa realmente, aí há uma conversão maior que vai levar à queda. A gente tem alternativas para deixar o shape ok e não cair não gerar uma queda de cabelo, pode fazer inibição, né, daquela enzima que converte a testosterona total naquela fração que se liga ao cabelo, né? É a 5-alfa-redutase. Tem o chip da beleza do homem, que vai já falar, né? O chip da beleza do homem, que na verdade é um implante hormonal, né? Esse é o nome midiático, mas ele é um implante hormonal que é fisiológico e a gente faz a associação com essa enzima para evitar essa queda de cabelo nos malhadões aí. Eu estava vendo um colega falando sobre esse chip da beleza. Então, adentra mais um pouquinho aí para a gente, fala um pouquinho mais sobre esse chip. E, no início, assim, muitas pessoas achavam que era algo muito distante, né? Que o chip da beleza era mais assim um marketing, né? E que não era de fato algo palpável, vamos dizer assim, né? Então explica aí para o pessoal que já começou aí a ver isso nas mídias, nas redes sociais a respeito disso, porque quando você fala sobre isso parece algo muito milagroso, né? Então eu queria que tu falasse sobre essa questão. Verdades duras aqui. O chip hormonal não é um chip, já começou com um mito. Justamente. O nome é midiático, na verdade, ele é um implante hormonal, né? Então, fazemos a introdução com um trocáter pequeno no subcutâneo e aí ele começa a liberar de forma controlada, por isso deram o nome de chip, pela liberação controlada do hormônio. É feito um cálculo. O pessoal que faz o chip de forma séria, né? Vou falar desse sentido. É feito um cálculo para cada indivíduo e aí você coloca naquele hormônio individual, ou seja, o chip daquela pessoa, a dose fisiológica para que ela tenha o efeito no músculo e não sofra o efeito no bulbo capilar. E aí, sim, vai ficar forte e bem cabeludo, sem ter nenhuma ação daquela fração da testosterona que pode gerar uma queda de cabelo. E tem um tempo para que a pessoa... A gente não vai entrar muito nesse assunto, mas eu acho importante, já que a gente começou a falar disso, porque eu sei que tem muita gente aí em dúvida do que é isso, como eu acabei de te falar, né? Assim, tem um tempo específico para ela ficar com esse chip, né? Vamos dizer assim. Os implantes hormonais, eles geralmente duram 6 meses. Depende do fabricante. Por exemplo, quando eu fabrico para os meus pacientes, eu tenho uma parceria com laboratórios em São Paulo. Aqui eu ainda não encontrei quem fizesse, né? Se vocês fazem, entrem em contato comigo. Mas... E aí eles têm a duração de 6 meses, no máximo 9 meses. Por que a gente faz com essa duração curta, né, relativamente? Porque a dose tem que ser muito bem calculada. Então, eu consigo ver o meu paciente regularmente de 6 em 6 meses, porque acaba o chip dele. E aí ele volta para suplementar novamente. E a gente refaz o cálculo, e aí, se for a mesma dose, mantém. Se ele precisar de uma dose um pouco menor, reduz ou aumenta a dose. Assim, eu tenho um controle preciso para não gerar tantos efeitos colaterais. Mas, assim, no caso, o chip ele é voltado somente para essa questão... estética? Estética ou capilar ou de algo a mais? Na verdade, a gente usa ele para melhorar toda a performance de aparência, né? Muscular, disposição sexual, né? Tem a testosterona. Nesse sentido, né? Por isso eles apelidaram de da beleza, mas eu recebo bastante paciente com performance sexual, com queixa de performance sexual, e aí realizo o implante para melhorar a atividade sexual.
Aí, tá vendo aí? Por isso que é importante, né? A gente assistir o Missão Saúde para vocês ficarem bem atualizados aí a respeito de todos os assuntos. E voltando para o que a gente estava discutindo sobre a calvície, né? Mulher pode ter calvície? É comum, né? Assim, como que tá aí nos consultórios da vida? Como que tá essa questão? Mulher pode ter calvície. O padrão de calvície feminina é diferente do padrão de calvície masculina. A mulher perde cabelo aqui nessa região central e o homem já na região da entrada e aqui na parte da coroa. São diferentes. A mulher não sofre tanto com a testosterona, porque a nossa fração de testosterona é muito menor do que o homem. Então, é uma causa mais genética. Se a mãe é calva, a filha tem uma possibilidade elevada de também ser calva. E também tem a ver com as doenças do couro cabeludo. A mulher, ela muda muito seu cabelo, ele é exposto à química, ele é exposto a tintas, a gente não tolera um cabelo branco. E todas essas repercussões químicas, elas geram algumas patologias do couro cabeludo. Se não tratadas, a mulher pode evoluir com calvície por doença do couro cabeludo, além da genética. Por isso que eu falo assim, que quanto mais tarde você puder evitar de estar passando muita coisa no cabelo, melhor né? Porque eu falo isso muito para minha filha em casa, porque ela queria fazer, mas você que é uma mulher, tu ainda nem precisa disso, para que tu vai fazer? Né? Ou se fizer, fazer um acompanhamento do couro cabeludo, que o couro cabeludo também pode adoecer. É pouco falado isso, mas ele pode sofrer de doenças, de infecções fúngicas, principalmente aqui, que é muito quente e úmido no Pará. Verdade, aí que aparece um monte de coisa aí, né? Doutora, como que é feito o transplante, né, capilar aí no homem? Vamos falar primeiro aí do público maior. Eu acho que é o público maior, né? Sim, público maior. Então, como que é feito esse transplante? Explica para o nosso telespectador um pouquinho sobre isso. O cabelo, ele é retirado da região posterior da cabeça. Tem uma diferença embriológica. Então, esse cabelo, a gente chama ele de fixo, né? Um cabelo fixo. Ele não tem o receptor para aquele hormônio. A gente retira, lapida ele, todos os fios, faz uma pequena incisão e coloca o folículo tratado naquela incisão. E aí o processo vai começar do zero, vai sofrer um novo ciclo. Ele vai iniciar, ele vai crescer, ele vai se desenvolver e aí depois ele vai cair e vai crescer novamente. O cabelo transplantado, ele vai ser como o seu cabelo natural. Então eu recebo muito essa pergunta. Pode tirar daqui, vai nascer liso? Não vai. Vai nascer como é geneticamente o teu fio. Também vai nascer branco se já tiver com aquelas características, mas vai nascer. Agora, a pergunta que não quer calar. E se a pessoa tiver zerada? Se não tiver cabelo nenhum? Porque não tem? Tem, eu recebo. Paciente que já deixou a calvície, né? Temos graus de calvície, né? Evoluir e ficar muito extensa, a gente retira de outras partes do corpo, né? Retira do tórax, das costas, da pube, das axilas. Mas é sempre melhor retirar aqui dessa região, porque o cabelo ele é mais fixo. Não que os outros não sejam, mas na hora de lapidar ele é um cabelo melhor. Na hora que implanta a pega desse cabelo ele é melhor. Então, a gente prefere, mas se não tiver alternativa... Ótimo, gente. Estou bem... Assim, né? Não que a pessoa seja calva, tá? Mas, assim, o assunto eu acho muito interessante. Tem um povo aí que eu conheço que eu tenho certeza que vai assistir esse programa também. E nós já estamos aqui encerrando o primeiro bloco. Já a gente volta com mais informações aí para você. Não saia daí. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira.